Pessoal, boa noite. Agora a gente vai resolver a primeira questão da atividade 5, daquela apostila em PDF que a nossa supervisora Neila postou nos grupos, tá certo? Porque alguns alunos mandaram dúvida em relação a essa questão, primeira e terceira questão da atividade 5, tá certo? E a gente vai resolver agora e tirar essas dúvidas. O assunto trabalhado aqui no caso vai ser perímetro. Vamos ler a questão para a gente entender do que se trata aqui, tá certo? A questão diz assim: Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Observa a ilustração aí da chácara. Mais embaixo pergunta assim: Rodrigo gastará no mínimo quantos metros de tela? Então, no caso, observa a pergunta. Ele quer saber a quantidade de tela que vai ser gasta para cercar essa chácara aqui. Na ilustração, no suporte aqui, a gente observa que ele deu as medidas aqui, já que se trata de uma figura retangular. Então, observa que o portão aqui mede 2 metros, né? Comprimento aqui. Esse lado aqui mede 40. Então, se esse lado mede 40, consequentemente, esse outro lado paralelo aqui, oposto a ele, também mede 40. Já que se trata de um retângulo e a gente sabe que os lados opostos do retângulo têm a mesma medida, né? E quando a gente fala de perímetro, a gente está falando da medida do contorno da figura. O perímetro nada mais é do que a soma das medidas do lado de uma figura plana, tá certo? De um polígono. Então, assim, vamos calcular esse perímetro aqui. Então, se esse lado mede 40, esse outro lado aqui também mede 40, tá certo? Observa, esse lado aqui, ó, esse lado aqui, quanto é que ele mede? Ele tem a mesma medida desse lado aqui também, mas cuidado. Aqui eu tenho 25 de tela mais 2 metros de madeira, que vai dar 27, tá certo? Esse lado mede 27. Mas qual é aqui o X da questão? Esse lado aqui, eu não vou contar 27. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de tela. E observa que eu tenho 2 metros aqui do portão que é de madeira. Então eu não posso contar com esses 2 metros. Então esse lado aqui eu vou colocar ele só os 25. E agora a gente vai somar todas essas medidas aí. 40 mais 40 mais 27 mais 25. 40 mais 40, 80. Mais 27 com 25, 52. 80 mais 52, 132. Então, no caso, a resposta certa aí vai ser 132 metros.